E hoje a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Secretário, o assunto aqui é o projeto, né? Que está lá na Assembleia, que reinstitui os incentivos fiscais e também foi lá junto, embutido, uma mini reforma tributária. Nós vamos começar aí pelos incentivos. O que é que muda a partir desse projeto que está lá na Assembleia? Olha, é importante explicar à população que esse projeto de lei encaminhado pelo governador Mauro Mendes para reinstituir os incentivos fiscais de Mato Grosso é uma determinação de uma lei federal, a Lei Complementar 160, que determinou que todos os estados, que todos os incentivos dos estados brasileiros eram inconstitucionais, eram ilegais e que os estados, então, revalidassem os incentivos que quisessem manter ou não. Então, isso é uma determinação de uma lei federal e o prazo agora é dia 31 de julho. Quando se fala de incentivo, tem uma grande confusão, Lúcio, porque fala assim, a mini reforma tributária. Incentivo é tributo, então não tem como você falar de incentivo se você não falar dos tributos que o Estado cobra, né? O que é um incentivo? Existem dois tipos de incentivo. Tem os incentivos programáticos, que são aqueles utilizados para você fazer a atração de novos investimentos, trazer empresas para o Estado, que é onde deu a grande guerra fiscal entre os Estados brasileiros. E os incentivos que são relativos ao ICMS, que são controlados pela Secretaria de Fazenda. Os programáticos são controlados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e os do ICMS, do regulamento do ICMS, pela Secretaria de Fazenda. Por exemplo, não se cobra ICMS dos produtos da cesta básica. Então, isso é um direito que o Estado tem que ele está abrindo mão. Na realidade, é uma renúncia. Em relação aos incentivos programáticos, vem uma mudança fantástica nesse projeto. Em cima de quê? Vai acontecer uma simplificação muito grande para que as empresas acessem esse incentivo, vai haver maior transparência e segurança jurídica. Então, isso tudo vai possibilitar que o empresário tenha segurança de vir investir em Mato Grosso e possa acessar esse incentivo de uma forma mais fácil. Secretário, eu conversei hoje com alguns setores, alguns segmentos, por exemplo, o presidente do segmento de material de construção, o Gustavo, e também o de vestuário e calçados, que é o Júnior Pidotti. Isso. E eles falaram, na verdade, que para o setor, para os dois setores, é um retrocesso, principalmente no momento, isso falando de nível nacional, no momento de reforma da Previdência já encaminhando para ser aprovada, diminuição da taxa Selic, abrindo aí novas oportunidades de financiamento no país, mas o estado de Mato Grosso não avançando nesse sentido, andando, na verdade, na contramão do país. E ele falando que, no fim das contas, os dois falaram, a conta final vai ficar com a população. Olha, não é desta forma. O que acontece? Em relação ao comércio, nenhum estado da Federação Brasileira dá incentivo para o comércio, né? O que existe em Mato Grosso é uma legislação que, quando foi colocada à época, anos atrás, ela tinha um momento, naquele momento ela era importante. Eu estou prestando atenção em você aqui. Bom, o que acontece? Hoje o comércio paga na entrada. Ele tem um lucro, ele é calculado o lucro que ele vai ter, em cima desse lucro ele paga na entrada. Quer dizer, quando o cidadão entra numa loja em Mato Grosso, aquele estoque que ele está vendo, aquelas camisas, calças, ou que está no supermercado, já foi pago na entrada. Em cima de um lucro declarado de, vamos supor, 40% em cima de determinado... Presumido, em cima de determinado segmento. Só que a Secretaria de Fazenda hoje, com informática, com as informações todas que tem, você tira uma nota fiscal em Rondônia ou em São Paulo, a Cefaz está sabendo aqui. Ela sabe que muitas vezes aquele segmento não está lucrando 40%, ele está lucrando 100%. Então, o governo do Estado está deixando de arrecadar em cima de um lucro maior, certo? E esse desconto não chega no bolso da população. Isso daí se encaixa como uma luva nesse setor de materiais de construção, é isso, é um deles, secretário? É um deles. Um deles. Então, o que está se fazendo nesse projeto é uma justiça fiscal. Se você precisa atrair investimentos, atrair geração de emprego, e tem setores que estão muito incentivados, você faz uma dosagem para que você diminua o incentivo de um setor específico para dar para outro. É isso que está acontecendo. Secretário, o próprio governo divulgou isso. No orçamento
tem lá um valor global de incentivos de 3 bilhões e 500 milhões, em torno disso, não é isso? Aí o governo também informou que descobriu que fora do orçamento ainda existiriam ali, vamos dizer assim, maquiados, né? Camuflados, pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de reais de incentivos. Então é o seguinte, os incentivos hoje estão em mais de 5 bilhões. Isso. Vai ficar em quanto? Olha... Porque essa é uma cobrança que se faz. Sim, são duas coisas. Principalmente o setor do funcionalismo público. Com Eles certeza. cobram e cobram duro. Com certeza. São duas coisas. Então vamos dividir novamente. Os incentivos programáticos, que são aqueles, como eu expliquei, para atrair investimento, eles hoje, no orçamento deste ano, está em torno de 1 bilhão e 700. A gente tem uma estimativa que eles cheguem a 2.400. Eu, particularmente, queria que ele chegasse a 10. Por quê? Porque é um imposto que não está sendo gerado em Mato Grosso. Do momento que vem uma indústria, se instala, certo? Vai gerar emprego e vai começar a pagar imposto, então isso aí não está atrapalhando a receita do Estado nem o funcionalismo público. Em relação aos incentivos não programáticos, é uma pergunta que eu não consigo te responder, porque vai depender como o projeto vai sair da Assembleia, certo? De que forma que ele vai ser aprovado para que a Secretaria de Fazenda possa calcular isso daí. Só uma informação, Lúcio, muito importante. Por que eram 3 bilhões e pouco e foi para 5 bilhões e pouco? Porque quando a Secretaria de Fazenda começou a fazer a pesquisa dos incentivos que lá estavam para poder mandar o projeto de lei da restituição, e essa foi uma das razões porque o projeto atrasou para ser mandado, porque o governador Mauro Mendes, por ele, tinha mandado em janeiro. Certo? A própria Cefaz foi achando, a gente brinca nas gavetas, portarias de ex-secretários, coisas dadas assim que nem o próprio Estado não lembrava mais. Por isso que chegou nesse número de 5 bilhões e pouco. Certo. A gente tem uma participação aqui no nosso WhatsApp do Jornal do Meio-Dia. Tem como colocar na tela aqui o WhatsApp do Jornal do Meio-Dia? A participação do nosso ouvinte, do nosso telespectador é uma pergunta. O senhor acabou de falar do produto que é tributado na entrada e ele pergunta, quer dizer que a cesta básica, os produtos inseridos não cobram ICMS, é zero, a alíquota é zero. Isso inclusive é federal. Tá? Não cobra. E muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Porque existe essa incerteza por parte da população. É uma coisa que a população precisa entender. Tributação é uma coisa complexa, é difícil de entender, poucas pessoas entendem. Eu mesmo, quando fui ler o projeto, a versão final, eu quase pedi um manual de instruções. Aquilo é complexo. São especialistas que constroem aquilo, especialistas que, alguns especialistas das federações tiveram dificuldade no primeiro momento. Então, aconteceram muitas desinformações. A população não vai ser penalizada, não vai aumentar o gás de cozinha, não vai aumentar a luz, não vai aumentar, nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é que alguns setores econômicos vão ter que se adequar a uma nova realidade, porque você tem uma lei de oferta e procura. Mas não vão repassar isso ao consumidor? Aí não tem uma lei de oferta e procura? Né? Se em algum setor está tendo um lucro abusivo, o Estado vai vai aumentar a carga tributária ali, que significa diminuir o incentivo, para que a gente possa incentivar setores. Por exemplo, Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil e nós precisamos trazer a indústria têxtil para cá. Como é que você traz a indústria têxtil para cá se nós temos um problema de logística, de distância? Você tem que dar algum tipo de atrativo. Não existe outra forma. Não existe. Isso é no mundo inteiro. O incentivo fiscal é utilizado no mundo inteiro. Então, se esse setor quiser repassar para a população, fiquem alerta. É a lei da oferta e da procura. Mudem de loja, vão para outro estabelecimento, pesquisem preços, porque o que a gente precisa fazer é aprender a comprar também, Lúcio. É porque se ele declara lá no lucro presumido que ele vai ter 40% de lucro, mas 100? na realidade ele está tendo 100, 150% de lucro, não é uma medida saudável querer repassar aquilo que ele vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto. Exatamente. Repassar para Quer o dizer, consumidor. o Estado, no fundo, está incentivando, não para esse preço melhorar para a população, e sim para aumentar o lucro de algum segmento. E isso a gente está tentando corrigir, tem conversado com todos os segmentos, o próprio governador Mauro Mendes atendeu o pessoal do agro, o pessoal do comércio, o pessoal da... Ninguém vai quebrar? Ninguém vai quebrar, então? Não, porque não tem gente falando, vai ter quebradeira. Não acredito. Obviamente, o projeto foi debatido tecnicamente com a Cefaz, a SEDEC, com as entidades, e muita coisa foi melhorada. Aquilo que vier para melhorar o projeto, o governo aceitou. Eu diria para vocês hoje que 95% do projeto
está equacionado. Falta um detalhezinho ou outro que isso vai ser discutido. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição.